Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos. Opa, olha eu falando igual ao pastor. Amém? Tá vendo? É uma questão de costume, tá vendo? Coisa... Meus irmãos, vamos continuar nossa série de mensagens em Provérbios e vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 7. Provérbios 7. Nós vamos ler o texto todo, mas eu vou falar daqui a pouco, vou fazer um sermão hoje de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos entender daqui a pouco. Provérbios 7, todo mundo? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana e das suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa, é provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me. Dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo ilumine a cada um de nós essa noite, nos abra nossa mente, Senhor Deus, faça-nos entender a Tua palavra com sabedoria, com entendimento, fale aos nossos corações, Senhor Deus, toque em nós para que possamos dizer não a essa mulher, não ao pecado, que a gente consiga, Senhor, por meio da Tua palavra, ser livres disso. Te buscamos, Senhor Deus, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, meus irmãos, eu vou fazer um sermão um pouco diferente essa noite. Eu vou dar uma visão geral sobre o texto e tudo o que o texto fala, seus ensinos, seus princípios, para podermos colher algumas ideias, né? E depois vamos aplicar esses ensinos para os nossos dias de hoje. Gostaria que vocês saíssem daqui essa noite com a sua cosmovisão, ou seja, a visão de percepção de mundo calibrada para os preceitos de Deus e sua sabedoria. E que, ao identificar esse tipo de pecado que nós vamos tratar essa noite,
vocês possam fugir imediatamente dele. Quero que vocês pensem sobre o que esse tipo de pecado pode fazer, como ele pode influenciar diretamente a vida de vocês como família, a vida da família de vocês. E quando vocês pensarem sobre isso, eu quero que vocês pensem que nessa fuga vocês não vão cair nas ciladas do pecado, que é o tema da nossa noite. Ciladas do pecado. Nós vamos ler novamente o texto só para identificar algumas definições que nós vamos usar. Tudo bem? Então, o verso 1 diz: meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Ou como outra tradução diz, como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Nós já aprendemos que quando fala de coração, fala sobre sentimento. Então nós temos que guardar essas informações com amor, com muita preciosidade. Diga a sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Meus irmãos, a sabedoria e os mandamentos de Deus, como nós já estudamos aqui, devem estar tão perto que precisam fazer parte da nossa vida. E é isso que Salomão está falando aqui essa noite, e ele continua falando isso novamente. Do verso 1 ao verso 4, Salomão nos apresenta novamente a necessidade de ter o amor à sabedoria e aos mandamentos de Deus. E mantê-los tão perto como a menina dos nossos olhos. Veja só como ele fala, não tem como ser mais perto do que isso. E tão íntimo como a família deveria ser. Eu nem vou falar como deveria ser, porque é como deveria ser. A família tem que ser a nossa intimidade. A partir do verso 5, Salomão ele conta uma história para o seu filho sobre a mulher adúltera. E nós vamos interpretar essa noite a mulher adúltera como mulher adúltera, mas também como a personificação do pecado e todas as suas seduções. Nós percebemos no texto que essa mulher adúltera, ela é muito sedutora. Eu não sei se chama a atenção de vocês, meus irmãos, mas se fizermos uma releitura do capítulo 1 até o capítulo 6, Salomão ele fala diversas vezes sobre a mulher adúltera. Ele fala no capítulo 2:16, ele fala que devemos nos desviar da mulher adúltera. Ele fala todo o capítulo 5, ele fala sobre adultério, mas proeminentemente nos versos 3 ao verso 11 e no verso 20. E ele também fala no capítulo 6, do verso 24 ao verso 35. Aí, meus irmãos, eu pergunto, por que um homem como Salomão, que tinha diversas mulheres, que tinha um harém de mulheres, ele estava tão preocupado em ensinar o seu filho sobre o adultério? E que idade esse menino tinha para o pai estar falando sobre adultério com ele? Vocês chegaram a pensar sobre isso? Bom, a tradição judaica, ela sugere que os pais comecem a ensinar os filhos entre a infância e a adolescência, idade que eles podem começar a entender o que é dito. Então esse menino, filho de Salomão, a Bíblia não diz quem é, mas provavelmente Roboão, que virou rei em seguida, ele ainda era muito jovem. Ele era ainda ou criança ou um pré-adolescente. Tudo bem até aí? No verso 7, o texto diz assim: e vi, entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Prestem bem atenção. O texto diz, e vi. Percebam que sempre tem alguém nos observando. A conclusão que a gente chega dessa e vi é que não há pecado que não seja descoberto. Não há crime perfeito. Todo mundo já ouviu essa frase e nós descobrimos aí em diversas situações que já aconteceram nas vidas da gente ou até mesmo na televisão, nós percebemos que não existe crime perfeito. Sempre é descoberto.
Nós percebemos também que quem são as vítimas desse pecado? É um jovem inexperiente e sem juízo, sem conhecimento, inconsequente, e por que não dizer sem conhecimento da palavra de Deus. O verso 8 ele diz: ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. O que esse jovem estava fazendo? Nós já entendemos que essa mulher, ela é a personificação do pecado. Então esse rapaz, ele estava flertando com o pecado. No verso 9 ele diz assim: era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. Percebam, meus irmãos, o pecado ele não é feito às claras, é sempre feito às escondidas, porque como vimos, não tem como fazer isso à luz do dia. E tem um detalhe: esse pecado sempre será descoberto, nós já aprendemos isso essa noite. Do verso 10 ao verso 20, diz o seguinte: a mulher veio então ao seu encontro vestida de prostituta. Ela era prostituta? Era, também, porque pela situação era, mas estava vestida de prostituta. Nós vamos ver que ela tinha duas caras, cheia de astúcia no seu coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. O pecado, ele nunca para. Ele sempre está procurando a quem tragar. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita. O pecado, meus irmãos, está em todo lugar. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne de sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Nós vamos já falar sobre isso. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de dinheiro, cheia de prata, e não voltará antes da lua cheia. Do verso 10 ao verso 21, ao contrário do jovem que não sabe o que está fazendo, o pecado, ele sabe exatamente o que está fazendo, sabe o que quer e sabe exatamente como conquistar. A mulher aqui, ela tem duas caras, ela é esposa e é prostituta. Assim como o pecado. O pecado ele se apresenta como uma coisa boa, mas ao se revelar, como o texto diz, é uma armadilha que leva à morte. Não se assustem com a próxima informação. Aparentemente, essa mulher era crente. Por que eu estou dizendo que ela era crente? Ou ela era crente, ou ela era esposa de um crente. O verso 14 diz assim: e ela tinha carne dos sacrifícios de comunhão, que era oferecido como forma de agradecimento a Deus por suas bênçãos. E aparentemente, ela era de uma família rica. O marido levou uma bolsa cheia de prata, no verso 20. O que Salomão está querendo dizer aqui? Ele está dizendo aqui o seguinte, que o pecado, ele usa todas as suas armas para envolver a vítima que ele quer, seja ela quem for. Pode ser crente ou não, pode ser rico ou não. Imediatamente, ele a seguiu, verso 22, como um boi levado ao matadouro ou como servo que cai no laço, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitos foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Do verso 22 ao verso 23, vemos qual é o resultado de cair nas armadilhas do pecado. Qual é o resultado? A morte. E quando eu falo morte, eu falo
morte mesmo, não apenas a possibilidade de morte. Mas prestem atenção no que eu vou dizer agora. Eu queria que vocês prestassem atenção em tudo que eu estou falando até agora, que isso vai colaborar com o desenrolar da pregação. Mas prestem bastante atenção nisso. Algumas vezes, a pessoa ainda pode até escapar, mas ela nunca vai escapar ilesa. Se escapar da morte, vai sair ferido. O pecado não te deixa escapar sem nenhuma mácula. Percebam os pecados que vocês têm, que nós temos, eu também tenho, claro. Percebam que sempre que nós pecamos, aquilo vai nos incomodar, aquilo vai doer, aquilo vai fazer com que a gente pense novamente, Senhor. Se a gente cair, a gente fica, nossa, de novo. Eu não tenho mais nem cara para orar. A gente não fica livre disso. O pecado não deixa você escapar ileso, meu irmão. E vemos a confirmação disso nos versos 26 a 27. E provavelmente, e do verso 26 a 27 diz assim: muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão, e a casa dela é um caminho que desce para a sepultura. Mas nós vemos no verso 24 o que Salomão está dizendo para o filho dele. Ele está dizendo para prestar atenção às palavras dele. E o que ele quer dizer com isso? Quais são essas palavras? Manter-se afastado da mulher imoral. Ou seja, manter-se afastado do pecado. Eu poderia muito bem encerrar a pregação agora, né? Eu acho que já deu para entender muito bem o que esse texto está falando. Acho que dá para entender que nós devemos nos afastar do pecado e que isso vai nos trazer consequências. Poderia muito bem fazer isso. Até porque nós já tivemos outras pregações parecidas com essa. O pastor Clóvis já pregou, o pastor Wander já pregou sobre pecado, sobre a mulher adúltera. Mas Salomão, ele trata esse assunto com tanta seriedade, fala disso com tantas vezes, que me deu uma curiosidade de pesquisar mais sobre o assunto. E talvez fazer-nos entender melhor por que Salomão está tão empenhado em ensinar o seu filho, adolescente, a fugir da mulher adúltera, a fugir desse tipo de pecado. Então vamos trazer esses conselhos de Salomão, esses seus alertas, são vários alertas, para os nossos dias de hoje. Meus irmãos, o adultério, ele anda de mãos dadas com a prostituição e a pornografia. E vamos aprender que essa tríade é capaz de fazer muitas coisas ruins na família da gente. Trazer consequências gravíssimas na nossa vida, na vida da nossa família. E não adianta você dizer que você é crente, que você é rico, que isso não adianta nada para o pecado, e nem para esse tipo de pecado. Qualquer um pode pecar a respeito disso. O pecado usa aqui as suas armas para seduzir os que tiverem mais suscetíveis. Lembra do verso 15? E eu achei esse texto muito interessante. O texto diz assim: eu saí ao seu encontro e te encontrei. Pesado, né? Bom, vamos dividir esses alertas por faixa etária, só para facilitar, só para ficar mais didático. Vamos falar sobre alertas para crianças e adolescentes, jovens e também para os adultos. Tudo bem até aí? Vocês fiquem comigo, por favor. Aqui, como Salomão ensinava os seus filhos, ainda crianças, nós vamos começar pelas crianças. Não poderia começar pelos adultos, mas vamos começar pelas crianças. E como eu falo sempre de desenho, nós vamos falar de desenho. Tudo bem? E vocês podem dizer assim: nossa, estava indo tão bem. O que tem a ver desenho com esse tema espinhoso? Adultério, prostituição, pornografia, não tem nada a ver. E aí eu respondo: não tem como eu falar sobre tudo que influencia as crianças e adolescentes que podem levá-lo... Não tem como eu falar sobre tudo isso que podem levar à prostituição, à pornografia e futuramente ao adultério.
E eu escolhi falar sobre desenho. Poderia falar sobre música, eu poderia falar sobre dancinhas sensuais, joguinhos no celular, etc. Mas eu resolvi falar de um tema bem fofinho, só que não. Mas vamos voltar aqui no tempo de Salomão. Salomão, no tempo dele, não tinha as tecnologias que nós temos hoje. Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha streamer de vídeo, não tinha filmes. E para entreter as crianças que davam trabalho, o que o pai fazia? O pai chamava as crianças e contava histórias. Ensinava os seus filhos através de histórias que eram contadas de pais para filhos, assim como Salomão está fazendo aqui no texto. A cosmovisão dos filhos era regulada com as histórias que eram selecionadas pelos pais. Ou seja, a informação que chegava para os filhos era somente aquela informação que os pais queriam que as crianças tivessem conhecimento. Nos nossos dias, o que nós fazemos quando a criança está muito danada? Que a gente quer entreter ela. O que nós fazemos? Ligamos a televisão, colocamos um desenho, ou damos um celular na mão da criança para ela ficar brincando com os joguinhos eletrônicos. Ou assistindo o mesmo filme, os filminhos, desenhinhos pelo celular, não é isso? Normalmente é assim. E é por isso, meus irmãos, que eu entendo que uma das primeiras percepções de mundo que as crianças têm é através dos desenhos. E é por isso que eu trouxe esse tema, falando inicialmente de desenho. Quando nós falamos sobre desenho para a criança, nós pensamos muitas das vezes no mundo mágico da Disney, não é? Esse mundo mágico da Disney. Vocês sabiam que existe o lado negro da força dos desenhos da Disney? Mas eu vou explicar por que isso. A cosmovisão do Walt Disney, ou seja, a forma como ele via o mundo, a sua filosofia de vida e a sua personalidade influenciaram diretamente as histórias que os seus desenhos contam. Quanto à família, o Walt Disney tinha problemas familiares, principalmente com o pai, o que faz com que a maioria, se não todos os filmes do Disney, excluam a possibilidade de ter uma família completa nos desenhos. Se vocês conhecerem algum desenho da Disney que tem uma família completa, depois vocês podem me dizer. Mas eu realmente, dos filmes que eu assisti, não existia. Quando eu falo de família completa, eu falo pai, mãe, filhos. Sempre fica faltando um. O Walt Disney, ele era racista. Alguns desenhos da Disney foram criados, foram criticados por questões relacionadas a estereótipos raciais. E até mesmo as contratações que ele fazia eram só de pessoas brancas. Quanto à censura, Disney foi criticado por incluir conteúdos inapropriados em alguns dos seus filmes, como a representação de personagens femininas de forma sexualizada, como, por exemplo, a personagem de Jessica Rabbit no desenho Uma Cilada para Roger Rabbit. E o que falar, meus irmãos, daquela famosa frase do filme da Cinderela, quando ela fala do gato, que o nome do gato é Lúcifer. Ela diz assim: Lúcifer tem o seu lado bom. Ora, ele não é tão mau assim. Meus irmãos, a gente está falando de desenho para criança. Como é que um desenho está dizendo isso para criança? E a gente aceita isso. E a gente compra isso, e a gente coloca isso na televisão para os nossos filhos assistirem. Os desenhos da Disney, eles têm vários problemas. Eu não vou ficar citando, mas vocês podem depois pesquisar. E eu, inclusive, eu digo para vocês fazerem isso. E eu quero dizer com isso que da próxima vez que vocês forem passar algum desenho da Disney para os filhos de vocês, felizmente ou infelizmente eu não tenho filhos, mas quando vocês fizerem isso, pesquisem antes os desenhos. O que está por trás desses desenhos? Isso é muito importante. Duvidem até mesmo da galinha pintadinha. Pesquisem depois sobre a galinha pintadinha. Nós vamos agora falar de mangás, que eu gosto bastante. Estou até deixando de gostar depois disso aqui. Meus irmãos, os mangás, eles já atingem uma outra faixa etária, não mais das crianças pequenininhas, mas já de uma faixa etária um pouco maior. Nós sabemos que os mangás, eles são desenhos da cultura japonesa, desenhos de revista em quadrinho, que agora são também desenhos animados.
Porém, a cosmovisão japonesa, a cosmovisão da espiritualidade japonesa é diferente da nossa. Para começar, a maioria da população japonesa é budista ou shintoísta. Ou seja, a maioria dessas pessoas, eles não são cristãos. E pasmem vocês, a pornografia no Japão tem crescido ano após ano. E além disso, eles têm trocado o relacionamento pessoal pelo relacionamento virtual. E todas essas ideias e toda essa cosmovisão, ela é levada aos mangás. E quem assiste os mangás? Nossos filhos. Essa cosmovisão, ela é apresentada aos nossos filhos de uma forma mais crua e nua que vocês possam imaginar. E muitos pais, eles deixam os filhos assistindo esse tipo de desenho porque pensam assim, é só um desenho. Inocente. Só que não. Os heróis e heroínas de alguns desses desenhos, eles são vestidos com roupas que mostram muito mais do que deveriam. Se você pesquisar por hentai, nem pesquisem. É muito pior ainda, mas muito pior ainda. A coisa piora muito. E muitos dos nossos jovens, eles se inspiram nesses personagens e eles querem se vestir como esses personagens. Isso chama-se cosplay. Nós tivemos algumas experiências com algumas pessoas que gostavam de se vestir como esses personagens. Imaginem só, eles querem se vestir daquela forma. Meus irmãos, o meu conselho é o mesmo de Salomão. Afastem os seus filhos desse tipo de exposição, desse tipo de conteúdo. Quanto mais nós assistimos ou eles assistem determinado assunto, mais a nossa cosmovisão é alinhada para esse assunto e mais a nossa cosmovisão é relativizada. Imagina isso na cabeça dos nossos filhos. Eles nem têm maturidade para isso e a cosmovisão bíblica deles ainda não está completamente alinhada. Agora nós vamos falar para os teens, né? Para os adolescentes um pouco maiores. E nós não vou mais falar de desenho, vou falar de filmes. Quem é mais ou menos da minha geração assistiu a um filme chamado A Lagoa Azul? Todo mundo, né? Assistiu. Esse filme é de 1980. Eu sou de 72, eu vou falar da minha idade. É isso, obrigado. Então, eu não podia assistir esse tipo de filme. Mas olha só, em 1980, esse filme foi duramente criticado por cenas de nudez e cenas de sexo. Mas prestem atenção num detalhe. Em 1987, apenas 7 anos depois, esse filme começou a passar na sessão da tarde. E já foi exibido mais de 10 vezes na sessão da tarde, onde nossos filhos e nossos irmãos mais jovens já assistiram esse filme. Aí eu pergunto, o filme mudou? É o mesmo filme. Sabe o que foi que mudou, meus irmãos? Foi a cosmovisão. Mudou de tal forma que essa cosmovisão do mundo, ela está impregnando a nossa cosmovisão. E nós vamos relativizando, vamos aceitando, vamos permitindo que esse tipo de informação, esse tipo de filme chegue aos nossos filhos. Vamos falar de série. Por exemplo, existe uma série chamada Lúcifer. E séries como Lúcifer, e eu digo série como Lúcifer, porque existem várias, elas apresentam pessoas bonitas, saradas, bem-sucedidas, ricas, no caso de Lúcifer, canta bem, se veste bem e encanta mulheres. Eu assisti alguns pedaços desse... Estou confessando meu pecado aqui para vocês. Tudo que essa juventude quer hoje é ser assim, bem-sucedido, bonito, sarado, rico. Não é isso? É o que o mundo apresenta como cosmovisão para a juventude. Mais uma vez, a coisa é relativizada ao ponto das pessoas gostarem do personagem Lúcifer. E aí eu vou falar igual a Cinderela. Ele não é tão mal assim.
Gente, pelo amor de Deus, é um alerta. O que eu estou falando aqui é igual a Salomão, é um alerta. Precisamos mudar, prestem bem atenção nisso, precisamos mudar o que nós assistimos, ou o que nós assistimos vai nos mudar. Precisamos alinhar a nossa cosmovisão para uma cosmovisão bíblica, ou o mundo transformará a nossa maneira de pensar e agir ao ponto de que nós vamos achar que a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia se contradiz, ou que os ensinamentos de Deus eram para aquele tempo, para aquelas pessoas, e que a sabedoria de Deus está ultrapassada, porque hoje eu tenho o Google, eu tenho a inteligência artificial, e eu não preciso mais da Bíblia. Se os nossos filhos e os nossos jovens continuarem a ser expostos a esse tipo de informação, a próxima geração não vai mais querer saber de Jesus e seus ensinamentos. Olhem para a Europa. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, pais. Vocês sabem exatamente o que o filho de vocês assiste? Vocês sabem exatamente o que a música ou a letra da música que eles ouvem diz? Vocês sabem quais são os sites e o que são esses sites que os filhos de vocês acessam? Vocês sabem os assuntos das conversas madrugada adentro com seus coleguinhas, os seus filhos estão expostos? Pensem sobre isso. Provérbios 22:6, todo mundo conhece esse texto, diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará. Era o que Salomão estava fazendo aqui com seu filho, alinhando a sua cosmovisão para a sabedoria, entendimento e, consequentemente, alinhando a cosmovisão bíblica dele. O que é que você tem feito pelo seu filho? E eu vou fazer uma outra pergunta. Como é que está a cosmovisão de vocês? Existe uma frase de Ralph Emerson que diz assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Parafraseando, é o que normalmente nós dizemos, o que você fala tão alto que o que você diz não é ouvido. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos agir pelo exemplo. Quem somos nós em nossa casa? Como é que nós agimos? Como é que nós agimos com os nossos filhos? A forma ainda mais poderosa que nós temos para nortear os nossos filhos é pelo exemplo. Aquilo que nós ensinamos precisa ser aquilo que vivemos. Eles precisam, nossos filhos, perceber que estamos comprometidos com o caminho que eles estão seguindo. Eles precisam entender que nós estamos de mão dadas com eles. Precisam entender que nós estamos guiando eles para um caminho que nós mesmos podemos percorrer. E não apenas apontando um caminho. Vai lá. E nós não vamos trilhar esse caminho. Não adianta nada você dizer para o seu filho não mentir, não dizer palavrão, que você precisa ir para a igreja, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Mas você está fazendo isso? Você mesmo não faz alguma dessas coisas, mas quer que seu filho aprenda a fazer? Eu sei que é difícil, mas é um alerta. Qual é o conselho? Vigiem, investiguem, procurem, retenham o celular dos seus filhos, vejam os sites que eles acessam, tenham preocupação com o que eles fazem, com quem eles fazem. E mais uma informação: Satanás, ele não é bonzinho. Ele vai usar todas as armas que ele tem para seduzir os jovens, os inexperientes e os sem juízos. Verso 7. Vai piorar. Vamos falar agora dos jovens adultos e vamos falar
também para os casados. Chama a atenção da gente, meus irmãos, aqui o verso 16 a 18. O texto diz assim: estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. Se nós tirarmos essa frase desse contexto todo que nós estamos conversando, poderia simplesmente a esposa dizer isso para o marido, não é? Se a gente tirar tudo isso e só ler esse texto, fica parecendo que a esposa vai dizer isso para o marido e está tudo bem. O que acontece aqui, meus irmãos, é que às vezes nós dizemos coisas de intimidade para outras pessoas que não é o nosso cônjuge. Damos elogios, tratamos com carinho diferenciado, paramos para ouvir as intimidades dessa pessoa. Enfim, fazemos coisas que deveriam ser exclusividade da nossa esposa ou do nosso marido para uma outra pessoa que não tem nada a ver com o nosso relacionamento. Ei, você que faz isso, pare de fazer imediatamente. Além de ser assédio, você pode estar seguindo o mesmo caminho que esse rapaz seguiu aqui no texto. Eu não vejo problema nenhum do homem elogiar outro. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de uma mulher elogiar outra. Dizer, ei, você é bonitão. Eu falo muito. Ei, meu irmão, bonitão. Qual é o problema disso? Agora, prestem bem atenção o que você tem dito para o sexo oposto. Aqui o texto fala da mulher adúltera, mas existe o homem adúltero também. Isso que eu estou falando serve para o homem e serve para a mulher. Meu irmão, cuidado com o elogio para outra mulher que não é a sua. Ou vice-versa. Isso pode virar um problema para a sua vida. Você, homem, que para ouvir as reclamações conjugais de sua colega do trabalho, ou o contrário, cuidado com essas intimidades. Você que é comprometido e dá carona para o sexo oposto, todos os dias quando você vai para o trabalho, não faça isso. A possibilidade de você se envolver com essa pessoa é muito grande. Até mesmo os pastores, eles não estão livres disso. Nós sabemos de alguns casos que já aconteceram isso. O pastor vai aconselhar a irmã sozinha e termina se envolvendo. Meu conselho, leva a esposa junto, vai falar com ele. A própria esposa do pastor pode ajudar a dar o conselho feminino melhor do que você. Existe a segurança de diminuir essa possibilidade de envolvimento. Você que é solteiro, agora eu vou falar com os solteiros, e pensa em casar, ore para que Deus te dê uma mulher de Deus. Você que é homem, ore para Deus te dar uma mulher de Deus. Você que é mulher, ore para que Deus te dê um homem de Deus. Desimpedido, solteiro. Vocês estão ligados no que eu estou falando. O que tem de mulher com um relacionamento com um homem casado e vice-versa? É laço. O texto diz, é laço. A gente usa essa expressão também na nossa evangeliquez, né? É laço. Mas o texto fala que é laço. Cuidado com esses relacionamentos. Cuidado com esses sites de relacionamento. Eu não vou citar nenhum nome, poderia citar, mas cuidado. A intenção desses sites não é te arrumar uma mulher ou um homem de Deus, um marido ou uma esposa. Cuidado, fuja. Esse tipo de site só alimenta a prostituição, a pornografia e o adultério. Lembre do verso 8. Ele vinha na rua da mulher. Ele estava flertando com o pecado. Você não vence a tentação tentando vencê-la. Porque você não vai conseguir. A resposta é a fuga. Já disse isso. Pastor Wander já falou isso. Pastor Clóvis já falou isso, estou falando isso. Fuja. Fuja.
O pecado, ele é predador. Se veste da forma mais bonitinha, age da forma mais lindinha, e aí você cai na cilada, o pecado age, e aí vocês vão ver as consequências no verso 26 e 27. Feridas, quedas, rastro de destruição e morte. Não flertem com o pecado. E aí nós vamos chegar num assunto mais preocupante, que eu acredito que era sobre isso que Salomão se referia quando ele estava ensinando seu filho. Pois engloba tudo isso que nós já falamos e um pouco mais. Percebam que as peças vão se encaixando. Filmes, desenhos, comportamentos. Na realidade, eu poderia, como eu falei no começo, ter começado por esse assunto, mas eu acho que ia chocar muito. Nós estamos falando de pornografia, e pornografia dentro da igreja. Lembrem que o texto diz que a mulher era crente, não era? Ou esposa de crente. Esse tipo de pecado, ele seduz qualquer um que flertar com ele, inclusive nós. Inicia com um olhar uma imagem, seguir mulheres bonitas, homens bonitos nas redes sociais, participar de um grupo de WhatsApp da empresa ou de amigos que expõe fotos de pessoas com pouca roupa. Começa flertando, talvez você receba uma propaganda de um site que você visitou, que não tinha nada a ver, aí um dia você está sozinho, e aí você não tem ninguém olhando, mentira, que a gente já sabe que sempre tem alguém olhando. Nas redes, principalmente do computador, vocês sabem que nós somos investigados, todo mundo sabe o que nós fazemos nas redes sociais, menos os pais que não sabem o que os filhos olham, mas a gente já sabe que isso vai mudar. E aí você é fisgado. Tem um rapaz chamado Rodrigo Simonsen, pesquisem depois, ele é um estudioso sobre pornografia. E ele diz algumas coisas muito interessantes, muito sérias. A pornografia é vício e pode causar danos profundos ao seu cérebro. Lembre que eu falei no começo, eu falei que você pode até sair vivo, mas não sai leso. Não sai leso. A pornografia, ele fala também, impacta negativamente no seu relacionamento com o seu cônjuge e, algumas vezes, a pornografia influencia no seu convívio social. A definição de vício é o abandono da racionalidade. É um engajamento a um comportamento autodestrutivo a despeito das consequências adversas. Existem estudos que dizem que a pornografia muda em seu cérebro o seu sistema de recompensa. E é por isso que esses streams de filme pornô são tão rápidos, são tão pequenos e são tão acessados. Porque existe a possibilidade de você assistir a um filme, outro, e quando você começa a perder o interesse por um, você já assiste outro, e aí você vai lá e assiste outro. E isso vai alimentando o seu sistema de recompensa do seu cérebro, levando o indivíduo ao vício de querer cada vez mais e assistir mais. Os cientistas, eles ainda descobriram que à medida que a pessoa consome pornografia, o lóbulo frontal, que é o lugar do cérebro que tem a capacidade de dizer não para alguma coisa, essa área é afetada. Essa área do cérebro começa a ficar comprometida, podendo inclusive perder massa cinzenta. Ou seja, a capacidade que você tem de dizer não para isso é cada vez menor. É cada vez mais difícil você dizer não à pornografia. Só para entendimento, algumas pessoas, elas comparam a pornografia, como é um vício, a uma droga. Qualquer droga. Vemos que uma pessoa viciada em pornografia, ela pode fazer qualquer coisa para ter um prazer momentâneo. Eu vou contar uma história que esse Rodrigo fala, que ele conta numa das lives que eu assisti. Ele conta que um pai, ele tinha uma filha e uma esposa, ele estava assistindo um jogo de futebol americano. E aí, no intervalo de um tempo para outro, entraram aquelas team leaders, né, aquelas meninas jogando aqueles pompom para cima e tudo mais. Aquilo despertou o lado sexual dele. E ele disse para a esposa que ia ao escritório fazer uma ligação de negócios, e ele foi assistir um filme pornô. Enquanto ele estava lá assistindo e
se masturbando. A filha entra, de 5 anos, 6 anos, eu não lembro, muito jovem. Isso traumatizou a menina, fez com que ele perdesse a esposa, e agora ele só fala com a menina através de advogados. Momentos de prazer que acabaram com a vida desse homem. Prestem atenção, meus irmãos. Rodrigo, ele ainda fala que esse desejo, esse desejo que as pessoas sentem, por pornografia, ela pode migrar para uma coisa bem mais grave do que eu estou falando. Pornografia infantil. Pasmem nessa informação. O mercado de pornografia infantil é de aproximadamente 3 bilhões de dólares por ano. Inicialmente, as pessoas que consomem esse tipo de coisa, elas não querem consumir pornografia infantil, é o que ele diz. Elas não se simpatizam por isso, mas com a continuidade de assistir esse tipo de conteúdo e com as informações que nós já falamos ainda há pouco, de assistir desenhos que levam a isso, isso termina comutando para fazer com que as pessoas comecem a querer algo novo, quererem assistir coisas como pornografia infantil, para recompensar o seu cérebro. Meus irmãos, as pessoas estão sendo doutrinadas desde a sua infância para esse tipo de conteúdo que gera bilhões de dólares por ano. E esse comércio ele está de mãos dadas com tráfico de pessoa e prostituição, inclusive de crianças. A pornografia, ela sustenta isso. Isso que as pessoas assistem, não vou dizer nós, porque fica pesado, mas isso que as pessoas assistem, elas alimentam esse tipo de coisa, além de fazer mal para si. A pornografia, com o tempo, transforma a sua cosmovisão de tal maneira que você não acha mais isso errado, e não acha mais que qualquer tipo de pornografia é errado. O seu gosto por sexo, ele é reeducado. E o pior, às vezes você quer levar esses tipos de ações que essas pessoas veem nos filmes para sua vida conjugal, como se fossem coisas normais, como se fossem coisas corretas. E eu acho que eu não preciso dar exemplos aqui para a gente poder entender do que eu estou falando. E falando sobre adultério, que é o tema central do nosso texto, existem estudos que dizem que todos os adúlteros têm a pornografia como prática. Meus irmãos, a pornografia já ceifou muitos casamentos, muitas famílias já foram destruídas por esse tipo de pecado. E nossos filhos, eles estão expostos a esse tipo de conteúdo à distância de um clique, à distância de um dedinho. Imagine o que esse tipo de conteúdo pode fazer na vida dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes. Outros problemas comuns à pornografia é a depressão, disfunção erétil. Jovens que, à flor da idade, que não precisariam de tomar remédio nenhum, estão hoje precisando tomar remédios para performar melhor. Não é para performar melhor, é porque ele não consegue mais. Simplesmente por causa da pornografia. Aí eu pergunto para vocês, até onde você, não é vocês, né? Até onde você quer ir com esse consumo desse conteúdo? Corrijam a sua cosmovisão sobre esse tipo de assunto. Se você consome esse tipo de conteúdo, fuja enquanto há tempo. Ore para que Deus o ajude a lidar com esse pecado. Lidar, porque é muito difícil. Como nós vimos os estudos, como nós vimos esse tipo de assunto, ele não vai te deixar em paz. Se você entra nessa, você não vai sair ileso. Meus irmãos, e para terminar, vocês que tomaram conhecimento sobre esse tipo de informação e nunca se atentaram sobre isso, e você que tem filho e nunca se atentou sobre isso, faça como Salomão. Converse com seus filhos. Converse sobre sexo, converse sobre pornografia. Se vocês não instruírem o seu filho de acordo com a Bíblia, de acordo com o que a Bíblia faz,
Conforme a cosmovisão bíblica, o pornógrafo, o coleguinha lá da escola, ele vai fazer. Guarde a sua mente. Cuidado com o que você olha. Substitua o pecado pela sabedoria de Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor cuide de nossa igreja. Todas as pessoas que estão aqui, Senhor Deus, livra-nos da pornografia, livra-nos, Senhor Deus, desse tipo de pecado. Sabemos que é muito difícil nesses dias que nós vivemos, é muito difícil não vermos, não olharmos para pessoas como sex symbols, como pessoas que cuidam muito bem desse tipo de assunto e achar que isso é normal. Não é normal. Precisamos que a tua cosmovisão, Senhor Deus, a visão de mundo, a cosmovisão da Bíblia, entre em nossa mente, Senhor, de uma forma que possamos lidar com isso, de forma a fugir completamente. Nos livra, Senhor. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cuide de nós, nos livre do pecado, nos ajude a lidar com os pecados da vida. Senhor, te louvamos, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.